Quando a água seca, o passado aparece. De templos antigos a segredos sombrios, esses achados vão te surpreender. Número 20. Rostos humanos esculpidos em pedra. No ano de 2023, diversos países ao redor do mundo enfrentaram uma seca sem precedentes. Nações de todos os continentes registraram recordes negativos no nível de rios e lagos, que recuaram de forma alarmante. Entre os países atingidos estava o Brasil, que depende fortemente do sinuoso e imenso rio Amazonas. Com os níveis das águas caindo a mínimas históricas, a fauna local sofreu, e muitas comunidades ribeirinhas que dependem diretamente do rio para sobreviver foram forçadas a buscar outras fontes de água. Mas, apesar do cenário de desespero, a seca também revelou segredos há muito escondidos sob as águas barrentas do Amazonas. Um desses segredos surpreendeu os pesquisadores. Rostos esculpidos em pedra, ocultos por mais de 2000 anos. Esses rostos foram descobertos numa região do rio conhecida como Ponto das Lajes, ou, como os locais chamam, Lugar das Lajes. Essas esculturas, conhecidas como petróglifos, foram provavelmente feitas por povos indígenas que habitaram a região há centenas, ou até milhares, de anos. Com os petróglifos mais visíveis do que nunca, arqueólogos tiveram uma oportunidade única de estudar as culturas antigas que viveram próximas ao Amazonas há milênios, e quem sabe até milhões de anos atrás, se considerarmos a história geológica do local. Enquanto os especialistas celebravam a descoberta arqueológica, mais de 633 mil pessoas estavam sendo diretamente afetadas pela seca extrema, e 59 dos 62 municípios da região entraram em estado de emergência. Número 19. Dragão marinho de 180 milhões de anos. Em janeiro de 2021, um grupo de pesquisadores fez uma descoberta surpreendente na reserva natural de Rutland Water, localizada em East Midlands, na Inglaterra. A princípio, a lagoa foi drenada para que a equipe de conservação pudesse realizar serviços de jardinagem. Enquanto trabalhavam no local, eles acabaram tropeçando no que pensavam ser enormes tubulações metálicas. No entanto, o que pareciam canos de esgoto revelaram-se, na verdade, as vértebras fossilizadas de um ictiosauro, uma criatura pré-histórica que lembrava uma mistura de um golfinho moderno com um feroz crocodilo. O ictiosauro era uma das criaturas mais enigmáticas que já habitaram os oceanos. A descoberta foi tão impactante que rendeu ao fóssil o apelido de dragão marinho, e causou comoção até mesmo entre paleontólogos experientes que correram para o local. A criatura tinha cerca de 10 metros de comprimento, e seu crânio, sozinho, pesava aproximadamente 1 tonelada. Seu porte gigantesco faz desse exemplar um dos maiores e mais completos ictiossauros já encontrados no Reino Unido. Mas o que realmente deixou os cientistas boquiabertos foi o nível impressionante de preservação dos restos. Além dos ossos fossilizados, os contornos da pele do animal também foram mantidos, permitindo aos especialistas ter uma visão mais clara de como esse predador parecia quando deslizava pelos mares antigos. O ictiosauro reinava soberano nos oceanos de eras remotas, com um corpo aerodinâmico e dentes afiados em formato cônico, perfeitos para capturar lulas e peixes, suas presas favoritas. Número 18. Antiga estátua budista na China. No verão de 2022, o calor intenso e uma das piores secas já registradas atingiram o rio Yangtze, o mais longo da Eurásia e o terceiro maior do mundo. Com uma extensão de aproximadamente 4.915 quilômetros, esse rio é também conhecido por ser o mais longo a fluir inteiramente dentro de um único país. No entanto, o calor extremo daquele ano fez o nível das águas cair drasticamente, alarmando toda a nação. Mas enquanto o mundo observava com preocupação, uma revelação inesperada emergia do leito do rio. Estátuas budistas milenares com mais de 3.600 anos, que antes estavam completamente submersas, vieram à tona. As esculturas estavam especialmente concentradas nos recifes da ilha de Foyeliang. Especialistas acreditam que as estátuas datam do final da dinastia Ming e do início da dinastia Qing, e estiveram submersas durante séculos, aparecendo apenas quando o nível da água baixava significativamente. Uma das estátuas mais impressionantes representa um monge em meditação, serenamente assentado sobre uma flor de lótus, um símbolo poderoso do budismo, uma das 3 grandes filosofias e religiões da antiga China.
Apesar do susto causado pela seca, milhares de pessoas viajaram até o local para prestar homenagens às estátuas reveladas. Muitos acreditaram que a aparição dessas esculturas sagradas era um sinal de bênção, surgindo em meio à crise climática. Esse achado não foi apenas um marco arqueológico e histórico, mas também funcionou como símbolo de esperança para milhões que enfrentavam dias difíceis. O legado espiritual das esculturas pareceu oferecer um pouco de alívio em tempos tão desafiadores. Número 17. Goliat, o girino gigante. Geralmente um girino tem entre 3 e 10 centímetros de comprimento. Esse é o tamanho padrão. Agora imagine a surpresa dos cientistas ao descobrirem um girino tão grande que, à primeira vista, ninguém acreditaria que era mesmo um girino. Esse é o caso de Goliat, oficialmente reconhecido como o maior girino já encontrado no mundo. Ele foi descoberto em 2018 nas montanhas Chiricahua, no Arizona, em um pequeno lago que estava prestes a secar. Com incríveis 25 centímetros de comprimento, Goliat tinha mais que o dobro do tamanho dos maiores girinos conhecidos até então. Para você ter uma ideia, ele era do tamanho de uma lata de refrigerante. Mas não era só o tamanho que tornava Goliat um caso curioso. O mais intrigante é que ele nunca passou pelo processo natural de metamorfose. Algo que aprendemos nas aulas de ciências desde pequenos. Girinos crescem e se transformam em rãs. Mas Goliat simplesmente não mudou. Mesmo quando os pesquisadores esperavam sua transformação, ele permaneceu do mesmo jeito. Os cientistas acreditam que um possível desequilíbrio hormonal possa ter impedido a metamorfose. Goliat viveu seus últimos dias na Estação de Pesquisa do Sudoeste, onde foi cuidadosamente estudado para entender melhor essa condição única. O mais impressionante é que, mesmo sem se tornar uma rã, ele viveu até 2019, desafiando tudo o que se sabia até então sobre o ciclo de vida desses animais. Número 16. O Stonehenge espanhol. Entre os países duramente atingidos pelo verão brutal de 2022 estava a Espanha. Em especial, a região de Cáceres experimentou um efeito colateral inesperado da pior seca das últimas décadas. A reemergência de um antigo círculo de pedras, oculto sob as águas de um reservatório. Oficialmente chamado de o Dolmen de Guadalperal, o local também ficou conhecido como o Stonehenge espanhol. Esse monumento pré-histórico é formado por aproximadamente 150 megalitos e data de entre o quarto e o quinto milênio antes de Cristo, o que o torna possivelmente milhares de anos mais antigo que seu homônimo britânico, o famoso Stonehenge da Inglaterra. Apesar do interesse público renovado, esse sítio arqueológico não é novidade. Ele foi descoberto pela primeira vez em 1926 pelo arqueólogo alemão Hugo Obermayr. Contudo, os pesquisadores da época acreditaram que teriam tempo de sobra para estudá-lo. Infelizmente, em 1963, durante a ditadura de Francisco Franco, a região foi intencionalmente inundada como parte de um projeto de desenvolvimento rural. A criação do reservatório encobriu completamente o monumento, que só voltou a aparecer em ocasiões muito específicas e raras de seca severa. A aparição dos dolmens em 2022 motivou uma corrida de arqueólogos ao local, que aproveitaram o raro momento para estudá-los mais uma vez. Operadores turísticos, historiadores e associações culturais locais se animaram com o ressurgimento do interesse, e muitos começaram a defender a ideia de realocar as pedras para um local permanente, onde pudessem ser preservadas e estudadas com mais facilidade. Entretanto, o risco de danificar os dolmens durante uma possível remoção é extremamente alto. Por isso, a maioria dos especialistas concluiu que o melhor por enquanto seria deixá-los onde estão, mesmo que isso signifique vê-los desaparecer novamente sob a água, talvez por décadas. Número 15. Um telefone muito importante. Normalmente, quando alguma coisa cai na água, a gente já considera como perdida para sempre. Mas aparentemente, se você tiver os contatos certos, ou um certo nível de privilégio, pode até esvaziar um reservatório inteiro só para recuperar o que perdeu. E não, isso não é piada. Esse caso bizarro aconteceu no distrito de Kanker, na Índia, em 2023. Talvez você até tenha ouvido falar dessa história recentemente. Se não ouviu, prepare-se. Acontece que Rajesh Vishwas, um inspetor de alimentos de 32 anos, deixou cair seu celular novinho, um Samsung Galaxy S23, dentro de um reservatório.
A princípio, ele até tentou resolver da forma certa, pedindo ajuda a mergulhadores locais. Mas como ninguém conseguiu encontrar o aparelho, ele tomou uma decisão um tanto extrema. Alugou uma bomba a diesel e começou a drenar toda a água do reservatório. Sim, você ouviu direito. Durante 3 dias, milhões de litros de água foram retirados. Uma quantidade que normalmente seria suficiente para irrigar cerca de 40 hectares de terras agrícolas durante o escaldante verão indiano. Não demorou muito para que os moradores ficassem revoltados. E as autoridades também. Rajesh foi rapidamente suspenso do cargo por abuso de poder e por tomar uma atitude não autorizada. As leis locais consideraram o ato ilegal, e ele ainda recebeu uma penalidade adicional pelo desperdício dos recursos hídricos. Olha, a gente sabe que os celulares hoje em dia custam o olho da cara. Mas daí a causar um dano ambiental e afetar o sustento de várias famílias por causa de um telefone? É demais. Isso sem falar que ficou todo mundo se perguntando: o que afinal havia de tão importante naquele aparelho? Número 14. Um monstro no esgoto. Você já se perguntou o que pode estar escondido dentro dos esgotos? Provavelmente não. A maioria de nós pensa que não há nada de interessante lá embaixo. Mas alguns engenheiros de sistemas de esgoto descobriram algo que os fez mudar de ideia. Em 2021, durante uma inspeção de rotina, uma equipe técnica gravou um vídeo curioso dentro de uma tubulação. A imagem mostrava algo estranho se mexendo na escuridão. Viu isso? Vamos ver de novo. Sim, é isso mesmo. A poucos metros de onde a câmera estava, uma criatura bizarra apareceu. E não parecia com nenhum animal conhecido. Então, o que era aquilo? Que tipo de ser vivo conseguiria sobreviver dentro de um esgoto? Seria algum animal mutante? Um criptídeo? Ou talvez algo que ainda nem foi catalogado pela ciência? Até hoje, ninguém chegou a uma conclusão definitiva. Teorias não faltam. Alguns acham que pode ter sido apenas um grupo de sanguessugas. Outros acham que era uma formação natural. Mas há também quem defenda que era algo totalmente desconhecido. Deixe aí nos comentários o que você acha que era essa criatura do esgoto. Número 13. Cidade centenária reaparece recentemente? O Sudeste Asiático tem enfrentado ondas de calor severas. Países como Índia, Tailândia, Indonésia e Filipinas passaram por temperaturas recordes, que resultaram em suspensão de aulas, aumento de doenças relacionadas ao calor e até colapso em redes elétricas. Além disso, os níveis de água da região estão caindo drasticamente. Mas, à medida que as águas recuam a níveis históricos, segredos há muito esquecidos começam a emergir. Um dos mais impressionantes é o reaparecimento dos restos de uma comunidade antiga e vibrante, com raízes históricas que remontam a cerca de 300 anos atrás. Essa descoberta aconteceu no coração de Nueva Ecija, nas Filipinas, nas profundezas da represa de Pantabangan. Esse local foi inundado intencionalmente no ano de 1973 para permitir a construção do enorme reservatório. Com o tempo, a região passou a ser conhecida apenas pela represa, e não mais pelo povoado que um dia existiu ali. O ressurgimento recente marca apenas a 4ª vez que a cidade antiga de Pantabangan foi visível desde que foi submersa. As outras aparições também ocorreram durante secas severas associadas ao fenômeno El Niño. Apesar da nostalgia provocada pela visão das ruínas, os moradores locais reconhecem a importância da represa. Afinal, a de Pantabangan é a 2ª maior represa da Ásia e desempenha um papel crucial na produção de energia hidrelétrica e na irrigação de vastas áreas agrícolas da região. Para os habitantes da região, a antiga cidade de Pantabangan, com cerca de 30 anos de história antes de ser inundada, representou um sacrifício necessário em nome do progresso. E mesmo que só por um tempo, seu retorno à superfície serviu como uma ponte entre o passado e o presente. Número 12. As Pedras da Fome. Entre os séculos XV e XIX, as pessoas deixaram marcas misteriosas e muitas vezes assustadoras em todo tipo de superfície. Um exemplo particularmente intrigante são as chamadas Pedras da Fome, encontradas principalmente ao longo do rio Elba, que atravessa a República Tcheca e a Alemanha. Algumas das inscrições mais antigas ainda legíveis nessas pedras datam do início do século XV. Mas o que são exatamente essas pedras? Elas são rochas comuns,
que foram esculpidas por pessoas há séculos como forma de alerta sobre tempos difíceis. Os autores desses registros deixaram mensagens gravadas para avisar as futuras gerações sobre as secas severas que assolaram suas épocas. As pedras da fome costumam carregar frases curtas, porém impactantes. Uma das mais conhecidas diz: "Se me vês, chore." Mensagens como essa eram ao mesmo tempo um aviso sombrio e uma súplica desesperada, e só se tornavam visíveis quando o nível da água baixava perigosamente, revelando o que antes estava submerso. Mesmo com os avanços modernos na produção de alimentos e no combate à seca, como a irrigação artificial, o desenvolvimento de sementes resistentes ao calor e as redes de abastecimento hídrico, essas pedras continuam aparecendo. Elas servem como lembretes silenciosos e inquietantes de como a natureza pode ser implacável quando decide mostrar sua força. Número 11. A Ponte de Nero. Antes de falarmos sobre essa descoberta curiosa, vale a pena relembrar quem foi Nero. Sim, o imperador romano mais infame de todos os tempos. Ele ficou conhecido por sua crueldade, excentricidade e por supostamente ter tocado lira enquanto Roma ardia em chamas. Mas estudiosos modernos sugerem que boa parte desses relatos podem ter sido exagerados ou até mesmo inventados por seus inimigos políticos. Ou seja, talvez ele não fosse um santo, mas também não era o monstro completo que muitos imaginam. Entre as construções que ele mandou erguer durante seu governo, uma das menos controversas foi uma pequena ponte que conectava importantes vias movimentadas de Roma. Essa ponte, acredita-se, teve tanto função civil quanto militar, podendo também ter sido usada em procissões religiosas. Durante séculos, essa ponte permaneceu escondida sob as águas do rio Tibre, mas em 2022, a seca mais grave dos últimos 70 anos revelou parte de sua estrutura. A água recuou tanto que os vestígios da construção emergiram para a surpresa dos moradores de Roma e dos arqueólogos locais. No entanto, os estudiosos apontam que, apesar de ser um projeto ambicioso, a ponte foi mal posicionada. Não por erro nos materiais ou na técnica de construção, mas porque foi erguida em um trecho curvado da planície aluvial, o que a deixava vulnerável às mudanças nas correntes do Tibre. Com o tempo, essas mudanças desgastaram a ponte, que acabou sendo abandonada por volta do século III. Ainda assim, a estrutura resistiu o suficiente para reaparecer tantos séculos depois, trazendo consigo um lembrete da grandeza e das falhas de um dos imperadores mais controversos da história. Número 10. O Templo de Santiago. Em 2023, moradores do México ficaram surpresos quando o Templo de Santiago, também conhecido como Templo de Quechula, ressurgiu completamente das águas. Essa impressionante estrutura estava submersa desde o ano de 1966, quando os reservatórios da região foram concluídos para dar lugar à represa de Malpaso. O templo foi originalmente construído em 1564 sob a liderança de frades dominicanos, com destaque para Fray Bartolomé de las Casas. A igreja seria o centro espiritual de um assentamento movimentado, mas o destino não foi generoso com o local. Entre doenças e o abandono da região, o povoado nunca atingiu o crescimento sonhado por seus fundadores. A construção, no entanto, impressiona até hoje. Suas paredes chegam a medir 9 metros de altura, e a Torre do Sino alcança 12 metros. Desde que foi inundada, a igreja emergiu apenas em ocasiões raras. Uma delas em 2002 e outra em 2015, ambas causadas por secas severas. Sempre que o templo ressurge, ele atrai turistas e moradores locais curiosos. Porém, para muitos pescadores e agricultores da região, o aparecimento da igreja é também um sinal preocupante. Isso porque a maioria dessas comunidades depende das águas do reservatório para irrigação, pesca e abastecimento básico. Assim, o surgimento do templo, apesar de belíssimo, também revela o impacto crescente das mudanças climáticas na vida cotidiana. Número 9. O Templo de Wat Nong Buayai. No ano de 2019, a Tailândia enfrentou uma das piores secas das últimas décadas. As temperaturas estavam altíssimas e os reservatórios em todo o país chegaram a níveis extremamente baixos. Mas no meio desse cenário desolador, um fenômeno inusitado trouxe um sopro de esperança aos moradores da província de Lopburi. Um antigo templo budista, submerso por mais de 20 anos, ressurgiu completamente das águas. O templo Wat Nong Buayai havia sido inundado em 1999, quando a construção de uma represa obrigou o alagamento da região.
Desde então, ele permaneceu escondido sob as águas, esquecido pela maioria, até que, naquele ano, o reservatório atingiu apenas 3% de sua capacidade total, revelando o que havia ficado submerso por tanto tempo. Rapidamente, moradores da região e visitantes começaram a chegar em massa ao local para prestar homenagens e fazer orações. Muitos eram antigos habitantes da vila que ali existia antes do alagamento e voltaram para relembrar o passado e reverenciar o espaço sagrado. O que mais chamou a atenção foi uma estátua de Buda sem cabeça, vestida com túnicas e rodeada por objetos sagrados. Além dela, havia pilares de pedra, pequenos santuários e esculturas de elefantes. Todos visíveis pela primeira vez em anos. Em meio à crise climática, o retorno do templo serviu como um símbolo de fé e perseverança para os tailandeses. Um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a história e a espiritualidade podem emergir com força, inspirando um povo inteiro. Número 8. A ameba devoradora de cérebros. Você já ouviu falar da ameba devoradora de cérebros? O nome pode parecer coisa de filme de terror, mas essa criatura é real e perigosa. Ela vive principalmente em ambientes de água doce, quente e parada, como lagos, rios e até piscinas mal cuidadas. O nome científico dela é Naegleria fowleri, e o que ela faz é de fato assustador. Antes que você entre em pânico, vale ressaltar: as infecções por essa ameba são extremamente raras. Até hoje, apenas 157 casos foram registrados, e somente 4 pessoas sobreviveram. Ou seja, embora improvável, o risco é real e geralmente fatal. Mas como essa ameba afeta os seres humanos? Primeiro, é preciso que a água contaminada entre pelo nariz. Isso pode acontecer ao mergulhar em águas rasas e quentes. Uma vez nas narinas, a ameba pode migrar pelo nervo olfativo até o cérebro, onde causa uma condição chamada meningoencefalite amebiana primária, uma infecção grave que destrói o tecido cerebral. A progressão da doença é rápida. No início, os sintomas podem parecer inofensivos: dor de cabeça leve, febre ou náusea. Mas em poucos dias evoluem para convulsões, alucinações e coma. Na maioria dos casos, a morte ocorre entre 5 e 7 dias após os primeiros sintomas. A Naegleria fowleri é capaz de sobreviver em temperaturas de até 46 graus Celsius, o que significa que está cada vez mais adaptada ao mundo aquecido pelas mudanças climáticas. E embora os casos continuem raríssimos, o aumento da temperatura global pode tornar esses ambientes ideais para sua proliferação. Então, se você estiver em regiões muito quentes durante o verão, talvez queira pensar 2 vezes antes de mergulhar em águas mornas e rasas que estejam visivelmente sujas ou com pouca circulação. Número 7. O Lago Tapps e a floresta submersa. O Lago Tapps, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, é uma das massas de água mais cheias de história da região. Originalmente, o lago foi criado como parte de um projeto de geração de energia da Puget Sound Power Company. Quando a produção de energia foi encerrada em 2009, a propriedade do lago passou para a empresa Cascade Water Alliance. Em 2015, o lago foi esvaziado temporariamente para manutenções. Mas o que os moradores e trabalhadores descobriram no fundo surpreendeu a todos. Os restos de uma floresta antiga, completamente submersa. Troncos de árvores mortas ainda estavam cravados no solo do leito do lago, como se o tempo tivesse parado ali. E não era só isso. Além da floresta submersa, também foram encontrados os restos de uma antiga estrutura ferroviária, um cavalete de madeira construído originalmente em 1910. Esse tipo de estrutura era usado para dar suporte aos trilhos de trem que cortavam áreas elevadas ou alagadas. Ver tudo isso emergir do fundo do lago foi ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustador. Imagine um bosque inteiro, petrificado pela água, junto de trilhos esquecidos há mais de um século. Foi um lembrete silencioso de como o ser humano molda a paisagem e de como a natureza um dia pode trazer tudo de volta à tona. Número 6. A Torre do Lago Rezia. O Lago Rezia, ou Reschensee, está localizado na região do Tirol do Sul, no norte da Itália, e é famoso por um detalhe que parece saído de um conto de fadas: uma torre de igreja emergindo solitariamente no meio da água. Essa imagem encantadora, porém, esconde uma história de perda e sacrifício. Na década de 1950, o governo italiano decidiu criar um grande lago artificial para gerar energia hidrelétrica. A construção envolvia a junção de 2 lagos naturais, o Resia e o Mittersee.
e isso resultaria na inundação do vilarejo de Curon Venosta, incluindo sua igreja do século XIV. Apesar da forte resistência dos moradores locais, o projeto avançou. Em 1950, cerca de 163 casas foram submersas, assim como 523 hectares de terras agrícolas. Muitas famílias foram deslocadas à força, e o vilarejo foi literalmente afundado sob as águas. Durante décadas, a única lembrança visível do antigo povoado foi o campanário da igreja, que continuou firme, emergindo da superfície do lago. No inverno, quando o lago congela, é possível até caminhar até a torre a pé. Mas em 2021, uma intervenção técnica para a manutenção do reservatório exigiu que o lago fosse completamente drenado. Foi a primeira vez em muitas décadas que os moradores puderam ver as ruínas inteiras do vilarejo submerso. Casas, ruas, muros e estruturas que haviam sido esquecidas pelo tempo. Para muitos foi um momento emocionante. As ruínas emergidas de Curon Venosta serviram como um lembrete do que foi perdido em nome do progresso, e também de como a memória coletiva pode permanecer viva, mesmo sob toneladas de água. Número 5. Kemune, a cidade perdida do Império Mitanni. Em 2022, a seca extrema que atingiu o Iraque permitiu aos arqueólogos realizar uma das escavações mais surpreendentes das últimas décadas. Uma cidade perdida, com cerca de 3.400 anos, reapareceu sob as águas da maior represa do país, a de Mossul. Essa antiga cidade submersa estava localizada às margens do rio Tigre, e acredita-se que tenha feito parte do poderoso Império Mitanni, que prosperou entre os anos 1550 e 1350 a.C. Quando o nível da água caiu drasticamente, ruínas monumentais começaram a emergir. Um palácio, uma imensa fortaleza e até um complexo industrial. O que mais impressionou os especialistas foi o estado de preservação. Apesar de terem sido construídas principalmente com tijolos de barro seco ao sol, muitas das estruturas permaneceram quase intactas, com muralhas de vários metros de altura ainda de pé. Mas o achado não parou por aí. Os arqueólogos também encontraram mais de 100 tabuletas cuneiformes, um dos mais antigos sistemas de escrita da humanidade, ainda seladas dentro de envelopes de argila. Esses documentos estão atualmente sendo estudados e podem fornecer informações valiosas sobre a administração, a religião e o dia a dia no coração do Império Mitanni. Embora as águas já tenham voltado a cobrir as ruínas, os registros e descobertas feitas até aqui garantem que Kemune, como ficou conhecido o sítio, seja agora uma peça central no estudo das civilizações antigas do Oriente Médio. Número 4. Um anel de noivado perdido no fundo de um lago. Em 2018, Steve Watts viveu um verdadeiro pesadelo moderno. Durante um passeio no lago Clevedon Marine Lake, na Inglaterra, ele deixou cair acidentalmente seu anel de noivado nas águas. Para qualquer pessoa, um objeto tão pequeno em um lago de mais de 15 mil metros quadrados pareceria completamente irrecuperável. E foi assim que ele se sentiu, desesperado e convencido de que nunca mais veria o anel. 2 meses se passaram, até que chegou a época da limpeza anual do lago. Mesmo assim, ninguém tinha muitas esperanças de encontrar um anel tão pequeno no meio de tanta lama e pedras. Mas o destino pareceu sorrir para Steve. Um dos voluntários envolvidos na limpeza do lago, um jovem sem nenhuma obrigação, teve a sorte inacreditável de encontrar o anel no fundo lodoso, entre milhares de metros quadrados de sedimentos. Sem pedir nada em troca, o anel foi devolvido a Steve, que ficou visivelmente emocionado com o gesto. Em um mundo onde muitas vezes nos acostumamos a ver o pior nas pessoas, esses jovens voluntários mostraram que ainda há espaço para a generosidade e a gentileza. E para Steve, aquele pequeno círculo de metal recuperado valeu mais do que ouro. Representava o amor, a esperança e agora também um milagre. Número 3. A Atlântida Italiana. O vilarejo submerso de Curon nas profundezas do lago Resia, o mesmo que abriga a famosa torre da igreja emergindo da água, encontra-se um pedaço perdido da história italiana. A antiga vila de Curon, muitas vezes chamada de a Atlântida Italiana. Localizado na fronteira entre Itália, Áustria e Suíça, esse vilarejo chegou a abrigar cerca de 900 habitantes e 160 casas. Mas em 1950, o destino do povoado mudou drasticamente. Para dar lugar a uma usina hidrelétrica,
O governo italiano decidiu fundir dois lagos e criar um reservatório. Isso significava que Curon seria intencionalmente inundada, e foi exatamente o que aconteceu. Com a inundação, as casas foram destruídas, as famílias deslocadas e o que antes era uma vila viva e movimentada tornou-se uma cidade fantasma submersa. Durante décadas, a única evidência da existência de Curon era o campanário da igreja de Santa Catarina, do século XIV, que continuava de pé, misteriosamente saindo da água como um lembrete silencioso do que havia sido perdido. Mas em 2022, uma severa seca atingiu a região e revelou algo extraordinário. Os alicerces, escadarias e muros de pedra do antigo vilarejo voltaram à superfície. Visitantes e moradores correram ao local para testemunhar esse momento raro e histórico. Embora o retorno de Curon tenha sido breve, mergulhar entre seus restos trouxe de volta à memória o que foi apagado pelas águas. Uma comunidade inteira sacrificada pelo avanço tecnológico, mas que, sempre que o lago recua, prova que a história não se apaga. Ela apenas se esconde. Número 2. Bomba intacta da Segunda Guerra Mundial. No verão de 2022, o dia 25 de julho começou como qualquer outro para os pescadores do vilarejo de Borgo Virgílio, no norte da Itália. Mas o que eles encontraram nas águas baixas do rio Pó foi tudo, menos comum. Com a pior seca dos últimos 70 anos, o nível do rio caiu tanto que revelou um objeto assustador: uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial. O artefato de fabricação norte-americana pesava cerca de 450 quilos e continha aproximadamente 240 quilos de explosivos ainda ativos. Diante da ameaça real que representava, as autoridades locais agiram rapidamente. Mais de 3.000 pessoas tiveram que ser evacuadas da região. Para garantir a segurança, o tráfego aéreo local foi interrompido, estradas foram fechadas, trens paralisados e até o curso do próprio rio foi temporariamente bloqueado. A bomba foi cuidadosamente transportada para uma pedreira a cerca de 45 quilômetros de distância, onde foi detonada de forma controlada pelos artificieiros militares. A operação foi um sucesso, mas deixou no ar um alerta preocupante. Há milhares de bombas não detonadas espalhadas pelo mundo, especialmente na Europa. A Alemanha, por exemplo, ainda guarda toneladas desses artefatos escondidos no subsolo. Mesmo que muitas dessas bombas não apresentem risco imediato, com o tempo suas carcaças metálicas se corroem e os mecanismos de detonação se tornam instáveis, aumentando o perigo. É por isso que sempre que uma bomba como essa é descoberta, ela é tratada com extrema seriedade. O risco é real, e o tempo não diminui sua ameaça. Pelo contrário. Número 1. Barco de desembarque da Segunda Guerra Mundial encontrado em Lago Seco, encerrando nossa lista de descobertas impressionantes reveladas por massas de águas secas. Temos mais um achado ligado à Segunda Guerra Mundial. Em 2022, a forte seca que atingiu os Estados Unidos afetou drasticamente o nível do Lago Mead, revelando um verdadeiro fantasma histórico. Uma embarcação de desembarque modelo Higgins, que havia passado décadas escondida sob as águas. Construídas pela empresa Higgins Industries de Nova Orleans, essas embarcações eram vitais para operações militares. Elas foram largamente utilizadas durante o desembarque do dia D na Normandia, em 1944, transportando tropas, jipes e equipamentos diretamente para as praias em meio ao fogo inimigo. O barco encontrado próximo à marina do Lago Mead havia sido reaproveitado ao longo dos anos, inclusive em missões de patrulha no Rio Colorado, antes de afundar definitivamente. Em sua época de glória, essa embarcação era capaz de transportar com facilidade um pelotão de 36 soldados, ou então um jipe militar e 12 homens, navegando a uma velocidade confiável de até 22 km por hora. Mas o achado da embarcação Higgins não foi o único que emergiu dos escombros do lago. Outros barcos submersos e até corpos humanos foram encontrados à medida que a água recuava. O Lago Mead, um dos maiores reservatórios artificiais dos Estados Unidos, tem revelado uma quantidade alarmante de segredos ocultos, e nem todos são históricos. Muitos desses corpos estavam ligados a crimes antigos, levantando suspeitas e investigações. Quando a natureza muda, por eventos extremos ou pela ação do ser humano, ela pode nos forçar a encarar o passado de frente, com todos os seus mistérios, tragédias e histórias esquecidas.
E aí, o que você achou dessas descobertas impressionantes reveladas quando as águas recuam? Seja uma cidade esquecida, uma estátua milenar, ou até mesmo uma bomba não detonada, fica claro que o que está escondido sob lagos e rios pode nos contar histórias que nem os livros registraram. Às vezes, o passado só precisa de uma seca, ou de um olhar mais atento, para vir à tona. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!